Aí vem esse texto, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido da voz de guarda. Podemos trabalhar esse texto também. Isso. Mas, ali em Mateus 24, de fato, não existe arrebatamento, o que existe é a vida Pastor e glória e Emerson. juízo. Bom, Jesus, pastor César, não há salvação, Sim. ele se torna a igreja. Então, E a partir pastor, do momento que eles se tornam igreja, eles estão sendo perseguidos, é mais uma prova então, cabal a pergunta é, esses escolhidos aí são que a perseguidos igreja por causa- ficará na terra. por causa do Conversão nome de nacional, Jesus, a pergunta e aí, é essa. Conversão a Cristo, né? Então, Conversão nacional. Eles se convertem a Cristo? vira Muito igreja ou bem. não? Eles se convertem a Cristo. Agora, qual que é a grande questão aqui? Talvez seja a ordem cronológica dos fatores. O senhor acredita que essa conversão nacional dar-se-á no período de grande tribulação ou no final da batalha do Armagedon? Eu acredito que essa conversão acontece no meio da grande tribulação. No meio. Pastor... vai fazer uma diferenciação em Mateus capítulo 24, versículo 4 ao 30, e a partir do 31 nós temos aí a aplicação do juízo de Deus, que nós trabalharemos com a graça de Deus nesse debate. Pastor Emerson. Mateus capítulo 24, verso de número 29 em diante, diz assim: Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Esse texto que nós acabamos de ler, saindo da boca do próprio Cristo, ele nos apresenta uma ordem. Primeiro, a tribulação. Depois da tribulação, ele apresenta os sinais cósmicos que há de acontecer nos céus. Logo em seguida, nós temos a vinda de Cristo, a ressurreição e o arrebatamento. Então, baseado nesse texto de Mateus capítulo 24, verso de número 29 ao 31, fica muito difícil, textualmente falando, nós defendermos o pensamento pré-tribulacionista. Por quê? Porque saiu da boca do próprio Jesus, saiu da boca do próprio Cristo, a metodologia, o método de como será a sua vinda. Ele diz que toda a terra verá e todas as tribos se lamentarão. Então, o arrebatamento da igreja, o encontro com o Senhor nos ares, a vinda de Jesus, será algo único. Então, eu pediria ao pastor Aleph Lopes para tentar nos explicar exatamente Mateus capítulo 24 e tentar apresentar algum texto bíblico que nos traga, com certeza e segurança, o arrebatamento em duas vindas. Essa primeira vinda que vocês acreditam e nós, pós-tribulacionistas, não acreditamos. Perfeito. O texto de Mateus capítulo 24, versículo 30 em diante, em especial versículo 29 em diante, estavam falando a respeito da manifestação, epifaneia, manifestação em glória. O mesmo texto vai nos apresentar que o Cristo, como o senhor bem disse, está simplesmente relatando a sua vida em glória para que os discípulos compreendam. O senhor tratou a respeito da ressurreição. O texto de Mateus capítulo 24, versículo 30 a 31, não nos fala de ressurreição. Está nos falando a respeito da vinda em glória, concomitantemente com Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7. Qual que é o grande espantalho relacionado dos pós-tribulacionistas em relação ao pré-tribulacionismo? E isso, muitas vezes, por culpa dos próprios pré-tribulacionistas, a respeito do arrebatamento secreto. A expressão, a terminologia arrebatamento secreto, traz uma questão de razão, por causa do texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, por quê? A trombeta soará. A expressão aqui, no momento, em grego, átomo, que é a partícula negativa a, dominei, cortado, cortado, o tempo não contado, vai nos falar a respeito de um rápido, forte, imprevisível para o mundo, porque será menos de milésimos de segundos, aonde os mortos ressuscitarão e a igreja será arrebatada com um corpo glorificado. Aí Paulo ainda ratifica
consequentemente ao texto de 1 Coríntios capítulo 15, falamos a respeito das ressurreições, anástasis, tornar a vida no mesmo corpo, vai nos tratar a respeito da expressão: convém isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, convém isso que é mortal se revista da imortalidade. Então, cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Passando por esse ponto, já explicando, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos ratifica o apóstolo Paulo, o considerado texto áureo da matéria do arrebatamento dentro da escatologia bíblica, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com a alarido da voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Normalmente, os teólogos da internet colocam: cadê o arrebatamento secreto? É simples. O mesmo arrebatamento secreto aqui é relacionado no período de tempo, secreto para o mundo, porém visível para a igreja. Nós saberemos que seremos arrebatados. Porém, o mesmo texto também de Tito, capítulo 2, versículo 13, nos apresenta: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20, a nossa pátria não é da terra, mas é do céu, da onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará, versículo 21, o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Em resumo, só para me concluir, pastor César, por gentileza, o texto de Mateus capítulo 24 não nos fala de arrebatamento. Ali está falando a respeito da vinda em glória, porque a igreja já estará no céu. Em Mateus 24 não tem arrebatamento. Não tem arrebatamento. Então Jesus não volta para buscar a igreja em Mateus 24. Sim. Aí nós vamos trabalhar alguns outros pormenores. Porque lá em Mateus 24... Me dá mais som, Varão. Eu também, por favor. Som, 1, 2. Por alguma razão, você pouquinho abaixa o som um depois, Cláudio? Está cada vez mais alto, então? Som, 1, 2. É? Então a culpa é minha. Vamos lá. Em Mateus 24, todo mundo sabe que ele começa falando lá, tem uma parte que se cumpre no ano 70 e tal. Desolação, isso, tá tudo abominação, bem. Daniel. Okay. A destruição então do ele templo. Ele vai da analogia era de Noé. Ele vai da era dos apóstolos, pinga lá no ano 70 e vai até a vinda gloriosa. Só que ele não arrebata a igreja? Não. Ali em Mateus capítulo 24 não está falando sobre arrebatamento. Jesus está falando especificamente para cumprimento da profecia em glória. Então, quando Jesus vai falar da escatologia, ele não fala de arrebatar a igreja. Ali não fala. Tanto é que, assim, já um contraponto para os pós-tribulacionistas, o Senhor, acredito que não pensa assim, porque é uma visão diferenciada ao meu ver, estudando um pouco do pós-tribulacionismo, que o pós-tribulacionismo não encontra a igreja no céu. A igreja não entra no céu. O que é o pós-tribulacionismo? É o arrebatamento mais ou menos elevador. Bate e volta. Ela não entra no céu. Porém, Jesus, ele declara em Mateus, João, Evangelho Cateonas Jesus Christos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 3, a casa do Pai, preparar morada. Ali é o céu. A igreja vai para o céu, claro. Bom, vamos lá. É que Pastor alguns Emerson. pós-pastores, se me permite, não compreendem assim. O senhor compreende que a igreja entra no Pastor céu? Emerson. Vamos lá. O tema do nosso debate é qual dos dois pontos, tanto o pré como o pós, ele é mais bíblico, a análise das Escrituras. Eu acredito que em Mateus, capítulo de número 24, nós já podemos encerrar ele, porque, respeitosamente, né, o pastor Aleph falou, mas não conseguiu explicar e não conseguiu mostrar para nós o arrebatamento secreto em Mateus capítulo 24. Mas o senhor conseguiu explicar a ressurreição em Mateus 24? Não, você não entendeu o que eu disse, Aleph. Não, é que o senhor falou no início ressurreição. Então, eu disse que existe uma ordem de sistemas. A ordem é a tribulação, logo depois os sinais cósmicos, a vinda de Cristo, automaticamente a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Eu não disse que Mateus capítulo 24 ele está tratando da ressurreição. É que se eu demonstrei, no vídeo, posso concluir? Sim, Tá, mas é que lá. se voltar no vídeo, o senhor vai estar eu falando acho de que ressurreição. eu acho que você entendeu errado. Ou quem sabe Ou eu talvez não o me senhor expressei falou corretamente de forma errada, sim. dentro do sistema apresentado. Então, esse foi o sistema que eu quis apresentar. Mateus capítulo 24, ele deixa claro uma única vinda. Por que ele deixa claro uma única vinda, pastor César?
Porque Jesus estava ali falando aos seus discípulos, respondendo à pergunta de quais seriam os sinais da sua vinda e como eles deveriam estar preparados. Se houvesse um arrebatamento secreto, um arrebatamento onde Cristo vem primeiro para a igreja e o mundo não o vê, com certeza Jesus avisaria os seus discípulos a respeito disso, até para que a sua vigilância fosse muito maior. Mas ele deixa muito claro que... Está dando uma pequena microfonia. Ele deixa muito claro no capítulo 24 que essas coisas deveriam acontecer depois da tribulação, depois dos sinais cósmicos nos céus, ele viria buscar a sua igreja e todo olho o verá. Isso nós temos em Mateus capítulo 24 e Apocalipse capítulo 1. Pode ser que haja outros textos, né, nas epístolas paulinas ou em outros livros que possam fazer com que o debate corra bem melhor a favor do pré-tribulacionismo. Mas em Mateus capítulo 24 é muito difícil. O pastor Aleph, muito técnico como sempre, né, usa bastante argumento, mas para Mateus 24 nós não conseguimos encontrar essa separação. Ele deixa bem claro, todo olho o verá. Ora, se todo olho verá, significa que tanto crentes como ateus, tanto judeus como cristãos, o verão. Pastor Então, Aleph. Mateus capítulo 24, a gente não tem para onde correr. Pastor, eu não nego de forma alguma a vinda em glória visível. Tanto é que todas as tribos da terra se lamentarão. Qual que é o grande cisma em relação à visão pré e pós, com a devida vênia? Claro. É que Mateus capítulo 24, o público relacionado, o Cristo já declara, quem estiver na Judéia, a questão dos montes, suba do telhado, ele vai ainda ratificar que em Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31, muito bem o Senhor leu, porém esqueceu de ler Mateus 24, versículo 15, a desolação de que falou o profeta Daniel. Dentro desse contexto, nós não podemos tirar o texto do seu contexto, porque o que determina a doutrina não é a frequência de palavras, mas é o contexto em que ela está inserida. Então, a 70ª semana de Daniel traz essa clarificação dentro da escatologia, Daniel capítulo 9, versículo 24, que nos diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e profecia e ungir o santo dos santos. A análise crítica aqui está falando a respeito do teu povo, tua cidade. Quem é este que está sendo intercalado pela revelação? Profeta Daniel. Profetizara no período do cativeiro babilônico, no ano 605 a.C., através de Nabucodonosor, filho de Nabopolassar. Refere-se o teu povo a Israel, não à igreja. Tua santa cidade, qual é? Jerusalém, Jerusalém, cidade da paz. Ou simplesmente a cidade da luz. O propósito, completar o tratado divino em relação com Israel. Quais são as cronologias ou a cronologia desse evento? Nós estamos subdividindo esse evento em 3 esferas. Ao todo, nós estamos na 60ª semana de anos e, naturalmente, ela está cumprida até a morte de Cristo, 483 anos. E a segunda perspectiva é um intervalo, que é a lacuna profética onde entra a igreja, que é o cenário da misericórdia. Era da igreja que é simplesmente diferenciada no pensamento pré-tribulacionista, dispensacionalista, e a 70ª semana trata a respeito de 7 anos finais reservados para Israel. Qual é o texto? Jeremias capítulo 30, versículo 7, que nos diz, e eu quero encerrar minha fala para não monopolizar o debate. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Mateus 24, 13, Marcos capítulo 3, versículo 19, Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 21 e Apocalipse capítulo 6 ao 18, os 21 juízos relacionados ao povo de Israel e ao mundo presente. E é tempo de angústia para quem, senhores? Para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. A análise, tempo de angústia para Jacó, é o representante oficial da cabeça federativa da nação de Israel. E também Jacó, que é
simplesmente nunca usado para a igreja no Novo Testamento. Uma O pergunta, símbolo de pastor, Jacó uma pergunta. não é usado. Todavia, E segundo, a grande tribulação é chamada o tempo de angústia para Jacó Deixa eu só fazer uma e não pergunta. para a igreja. Deixa eu só fazer uma pergunta. Nessa construção, então, Mateus 24 tem a ver com os judeus, certo? Ali, no texto que o pastor leu, eu só fiz o contexto, entende? Mateus 24, 15, desolação, aí começa o próprio Cristo fazer essa sistematização do juízo. Mas a aliança é com os judeus, o acordo é só com os judeus, certo? Sim. E por que Jesus não arrebata os judeus, então, mas arrebata a igreja? Porque os judeus não convertidos, pastor César. Naquela ocasião, os judeus não estão convertidos. Ok, Tanto pastor. é que o arrebatamento... Depois eu falo. Ok, pastor. Pastor Aleph, ao que eu entendi... Eu não sei se me fiz entender. Ao que eu entendi, com certeza, é um prazer ouvi-lo. Eu acho que eu nunca parei para ouvir tanto alguém como estou parando para ouvir o senhor hoje e entender seu Obrigado raciocínio. pelo carinho, pastor. Tá bom? Obrigado pelo carinho. Vamos lá. Pelo que eu entendo, Mateus capítulo de número 24, pelo que eu entendo, respeitosamente, Sim, aos sim. seus olhos, ele fala totalmente sobre a grande tribulação dentro de um termo futurista. Correto até aqui? Sim. Porque nós precisamos entender que Mateus capítulo 24, É o ele desencadear. precisa ser analisado em partes. Por que em partes? Porque existe um contexto histórico que já se cumpriu. Então nós precisamos tomar cuidado para não errar e encontrar determinados versos que já se cumpriram para a base daquilo que está por vir. Por exemplo, Mateus 24 ele fala sobre a destruição do templo. É claro isso em qualquer Bíblia. Versículo de número 15, quando, pois, virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, nós sabemos que isso também já se cumpriu. Quando Antíoco Epifanes, né, ou alguns chamam de Epifânio, imolou uma porca no lugar sagrado. Então, isso já ocorreu. Jesus está fazendo aqui uma alusão de algo abominável que seria tão quanto isto que aconteceu. Pastor, se o senhor me permite E a não palavra. exatamente que isso ainda ocorrerá. Então, há fatos em Mateus 24 que isso já aconteceu. E isso não é novidade para nenhum de nós. Agora, existem determinados textos, como esse que nós estamos falando, que fala a respeito da vinda do nosso Salvador. Para que o nosso Salvador possa nos buscar, como ele assim prometeu em todo o Novo Testamento, algumas coisas precisam acontecer e algumas coisas precisam ocorrer. Os sinais da tribulação devem ser frequentes a cada tempo. O sistema e os abalos cósmicos que aparecerão, a manifestação do anticristo, Sim. a qual Paulo fala que sem a sua manifestação o Senhor não virá. Podemos trabalhar E isso também. mas eu quero sair de Mateus 24 e trabalhar outros textos com o Senhor, que acredito que haverá mais, que o tem mais habilidade para defender do que Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 é um texto muito difícil, respeitosamente, porque Cristo ele deixa bem claro. Eu quero até ler novamente, porque é a palavra do maior de todos, não é a palavra do apóstolo, não é a palavra da visão, é o próprio Jesus ensinando e explicando aos seus discípulos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra. Eu acredito que vai ser algo magnífico, pastor César, porque todos os povos da terra, norte, sul, leste e oeste, os 4 cantos do mundo, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Então, Mateus capítulo 24, ele apresenta perfeitamente que a vinda de Cristo é única. Pastor Aleph. Excelente. Pegando o texto que o pastor acabara de dizer, Mateus 24, 15, olha o que o texto declara. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que lê, que entenda. Queridos, olha que texto interessante. O senhor acabou de falar que se cumpriu em Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi antes ou depois de Cristo? Antes. Porém, o texto declara aqui no futuro, quando virdes que é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, profetizado Quem lê, por Daniel. entenda. Olha o que o texto declara, no lugar santo. Olha que interessante, queridos.
Dentro dessa visão, o próprio Cristo está apontando para o futuro, uma desolação. Então nós precisamos compreender que a crítica textual, e o senhor é professor, também o pastor César sabe melhor do que eu, que a crítica textual é o campo de investigação do próprio texto, respeitando o seu contexto. Claro. Então Daniel está simplesmente, o Cristo está simplesmente ressaltando que Daniel, ele profetizou e aquilo que irá se cumprir na desolação, quando virdes, que é um particípio ali. Então, na verdade, é uma continuidade e não um ponto final. Segundo a questão importante ressaltar, se eu posso que o senhor olhe assim para mim, talvez o senhor quer intercalar alguma coisa aí? Não, pode. É que assim... eu respondi ele, né? O senhor trabalhou muito bem, ok. Uma pergunta que me vem é que quem decidiu que esse texto de Mateus 24:15 tem a ver com as 70 semanas? Quem decidiu? Nós estamos, é interpretativo. Não, pastores, não, me perdoe. Porque Daniel, assim, a palavra, o texto diz assim, quando virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel... dois contra um, irmão. Vocês têm misericórdia de mim. Pode seguir. Não, eu quero ouvir o senhor. Não, se você o senhor enriquece o debate, né, pastor Emerson? Com certeza. Não, pode continuar. Eu quero ouvir a sua indagação, porque nos ajuda, pastor, por favor. Porque nesse momento, acho que eu penso, inclusive, diferente dele, do pastor Emerson. É isso que eu quero. Igual. É isso que eu quero. Então, veja. Lá em Daniel 11:31, por exemplo, está dizendo assim: deles sairão forças que profanarão o santuário, que é a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Não é exatamente a mesma coisa, mas aí, que está aqui em Mateus 24:15, só que aí foge do escopo de Daniel 9. Então, a minha pergunta foi, nós temos 2 textos em Daniel, fora do capítulo 9, que fala da abominação desoladora. Tem no capítulo 11, o texto que eu li, e tem no capítulo 12. Aí a pergunta que eu fiz é, quem decidiu que, por exemplo, lá em Daniel 12, fala assim, Daniel 12:11, depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado, e posta a abominação desoladora... O senhor está lendo qual texto? Daniel 12:11. Legal. Entendeu? Então, a pergunta foi assim, quem decidiu que isso tem a ver com Daniel 9? Perfeito. O próprio Cristo. O texto declara a abominação da desolação. Está onde? Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27. O senhor consegue ler para a gente? É no 27. Então, é no 27. Daniel capítulo... Perfeito. Meu argumento falou assim, Daniel tem 3 momentos onde aparece a abominação desoladora. Daniel 9:27, Daniel 12:11 e Daniel capítulo 11, versículo 31. Quem decidiu que tem a ver com Daniel 9? Por causa de Daniel capítulo 9, que fala a respeito da construção que o próprio Cristo afirma em Mateus capítulo 24, versículo 15, que diz, quando pois virdes, que é a abominação da desolação. A expressão abominação da desolação está dentro do próprio contexto de Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27. Mas também no capítulo 11, 31. Então, o que eu disse assim, essa mesma frase, ela aparece 3 vezes em Daniel. Sim. Essa mesma frase. Então Daniel está apontando para o futuro, mas a crítica textual permite o quê? A mesma interpretação no texto que a própria revelação de Daniel 9 vai falar a respeito dessa desolação. Então, só que quando nós entramos em... Peraí, eu que cortei. Sim, conclui, por favor, pastor Aleph. Aí depois eu passo. E assim, dentro dessa visão, nós temos por certo que esta angústia, ela trata a respeito da manifestação da ira de Deus sobre o mundo dos ímpios e também para comprimir com força a nação Israel. Em grego, o senhor sabe melhor do que eu, megalitidipsis significa dizer comprimir com força. Então, em nenhum momento, o texto de Jeremias 30, versículo 7, fala que a angústia é para a igreja. Porque se os senhores advogarem que a angústia é para a igreja, então os senhores vão ser adeptos do aliancismo, que vai fazer o alegorismo do texto e fazer a alegorização onde o texto é histórico gramatical, há um problema muito sério. Pastor Aleph, eu tenho muita dificuldade e tomo muito cuidado quando nós fazemos determinados causuísmos textuais com os trechos do Novo Testamento. Eu acho isso algo muito perigoso. Alguns textos, por exemplo, eu já não concordo e não vejo tendo esse efeito sobre o Novo Testamento como esse de Jeremias que o senhor acabou de mencionar. Mas vamos voltar para Mateus 24, porque eu gostaria de sair para Mateus 24, gostaria de falar sobre a ira. A hora que o senhor quiser, que o senhor tudo entrou, bem, nós estamos estamos trabalhando. O senhor me responder Mateus 24. Mas, pastor, eu não respondi. Com muita habilidade, ainda não conseguiu. Talvez Mateus eu não 24. o convenci, que a minha expectativa aqui não é essa. Mas
aconteceu. Então, peraí, eu acho assim, vocês dois são muito bons, de verdade, por isso eu convidei. Mas eu acho que vocês gastam muitas palavras para falar uma coisa. Qual é a pergunta direta? Numa frase curta, qual que é? Tá bom, perfeito. É o cuidado respeitoso que nós temos um com o outro, bem, né? é. E isso faz a gente, para não tomar bronca do pastor César. Não, tudo bem. Eu já vi ele pegando alguns e fazendo assim, querido, você está sendo indelicado. Tá. E eu não quero passar por isso. Certo. Mas posso ser um pouco mais agressivo? Não, Me não, permita, não, educadamente? Não, educadamente. Peraí, eu não queria que você fosse agressivo, eu queria que você fosse... Não, no debate, não na pessoa. Entendeu? Sucinto. Então, por exemplo, qual é a perfeito. frase? A frase, uma pergunta na frase, qual que é? Perfeito, vamos lá. Mateus, capítulo de número 24, a grande tribulação. Esse texto que nós estamos vendo aqui, Jesus ele usa como exemplo para relembrar o que Daniel falou que aconteceria na destruição de Jerusalém, a tomada por Pompeu, 68 aproximadamente antes de Cristo. Não passou. Sim. Totalmente. Porque veja bem, então os que anexação ao estiverem Império na Romano, Judéia. não tomada em si, Então anexação. os que estiverem A na tomada. Judéia, não desça para pegar as suas coisas, né? Geografia. É esse capítulo que diz assim, estando dois no campo, um será levado, o outro ficará. E muitos acreditam que isso é um conceito pré-tribulacionista, mas não é. Porque o que nós temos aqui? Aqui nós estamos tendo uma guerra, uma invasão, um Concordo, ataque, isso uma mesmo. desolação. Isso mesmo. Então, sendo uma desolação, Tá coberto de razão. era totalmente normal nas épocas dos tempos bíblicos, muitos serem levados cativos como escravos e muitos ficarem na cidade destruída como exemplo para que todos contemplassem a desolação que aconteceu. Então, se o senhor me A permite... prova senhor- disso, o próprio Jeremias, Eu- nas Lamentações, ele não vai para Babilônia, ele fica em Jerusalém. Eu Então, o pedi senhor para ele compreende? sistematizar numa frase, mas não deu certo. Então vamos lá. Claro. Vamos lá. A frase é essa: aonde está o arrebatamento secreto em Mateus 24? Tá, E a mesma, eu respondo com outra pergunta. Onde está a ressurreição em Mateus capítulo 24? Ela vem a partir do momento que Jesus vem buscar a sua igreja, então os mortos ressuscitarão. Olha que interessante, né? O texto, na ausência do texto, se faz a interpretação que se quer. Não, é mas assim. isso é Peraí, como deixa 2 ele- mais vamos lá, 2 são 4. Pode falar, Aleph. pastor Aleph. Não, perfeito. Todo o Novo E- Testamento Pastor, discorre isso. pastor, vamos Perfeito. aguardar uma vez do Perdão. outro? Vamos lá, E- pastor Aleph. Muito obrigado. Claro. Respeitosamente ao nobre companheiro, pastor Emerson Cicarelli, que é um amigo, pastor César, nós temos ali, sem sombra de dúvida, a sistematização do juízo relacionado à Judéia. O senhor acabou de falar que aquele que é tomado e aquele que é deixado não fala a respeito de arrebatamento. O senhor, por gentileza, ratificou isso, correto, sim ou não? Sim. Então, parabéns, nós estamos de acordo. Porque o texto também vai falar a respeito da analogia relacionada... Você não acha que o tomado lá é arrebatado? Não, de forma alguma. A analogia do contexto ali relacionado simplesmente ao juízo. Tanto é que Jesus faz uma analogia relacionada a Noé. É a regra gramatical ali. É isso aí. Exatamente. Então, naturalmente, o que nós compreendemos ali é que aquele que é deixado para quê? Na sua opinião? Aquele que é deixado, No contexto ali de Noé, nos dias como foi nos dias de Noé. nos dias de Noé, os que não entraram na arca foi aqueles que não ouviram e não obedeceram a pregação de Noé. Os levados ali são arrebatados ou aplicado o juízo? As 8 pessoas que entraram na arca, você Os está levados, dizendo? os que são deixados estão na arca e os que são levados ali é arrebatamento ou é juízo? Mas aonde alguém foi levado na história de Noé? Que eu acho que eu não estou Muito conseguindo bem. entender teu raciocínio. Mateus capítulo Mateus 24. 24, Jesus fala. Será como nos dias de Noé? Levado e Os outros levados deixados. e os deixados. Perfeito, Isso. exemplo, uma analogia. Os levados foram os que entraram na arca. Os que foram deixados Não, é o seriam contrário, aqueles que pastor. morreram. Pastor, me perdoe, mas é totalmente contrário. Eu acho que eu não estou conseguindo entender o raciocínio. Então, Perdão, me explica de Lê novo. o texto. Melhor. Permita-me fazer o Sim. contexto aqui. Os levados seriam pelas águas do dilúvio a Mateus juízo. capítulo 24. Mateus capítulo 36, 24. por ali, né? 35, Isso, a partir do 34. Aí nós temos o quê? A aplicação correta, que aquele que é levado pelas águas do dilúvio, para o quê? Juízo. E aquele que é deixado em segurança onde? Na arca. E olha que detalhe importante, queridos telespectadores, que Mateus capítulo 24, como o senhor bem disse, está tratando a respeito de juízo e não arrebatamento ali. Então nós estamos concomitantemente concordando que, naturalmente, o texto posterior vai falar aonde estiver o corpo, aonde Ali estiver os estarão mortos, os abutres. Que abutres são esses, senão aqueles que morreram, os mortos pelo juízo e não arrebatados?
Então nós não temos arrebatamento em Mateus capítulo 24. Pelo contrário. Tanto é que, me perdoe a expressão, sim, mas forçando o texto de Mateus 24, versículo 30 e 31, vai falar a respeito da reunião dos eleitos. Pastor César e pastor Emerson, quem arrebata a igreja? É Jesus ou os anjos? Jesus. Muito bem, mas o texto ali que os senhores advogam enquanto pós-tribulacionista está falando que o Senhor enviará os seus anjos. Mas os anjos não virão juntamente com Jesus? Pastor, se eles estão arrebatando em nome de Jesus, não é Jesus que está arrebatando ao mesmo tempo? Não, pastor, não tem um texto que fala de anjo arrebatando a igreja. A Bíblia fala que, dada a palavra de ordem, concomitantemente os mortos ressuscitarão. A palavra de ordem é para quem? É para a igreja, a questão da transformação dos quem corpos. Quem dá a palavra de ordem? Jesus. Você lembra o texto? Porque é assim, ó. Sim. Voz de arcanjo. Ah! Não é? Agora, Mateus primeiro capítulo texto 24... Mas não é esse texto que você está falando? Na verdade, um pouco antes. Dada a palavra de ordem da parte de Deus... Aí vem esse texto, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido da voz de garganta. Podemos trabalhar esse texto também. Isso. Mas, ali em Mateus 24, de fato, não existe arrebatamento, o que existe é a vida Pastor e glória Emerson. e juízo. Bom, Mateus capítulo 24, verso 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois... bebiam, casavam-se, e comiam, bebiam e casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Eu acredito que esse texto, essa lembrança, nada mais é do que uma maneira que Jesus tem de ilustrar e mostrar ao povo que tudo seria repentino. É uma analogia para que aqueles que estavam ouvindo Jesus, os seus discípulos, entendessem como seria e como será. Mas eu não imagino que seja igual, porque a grande tribulação, o fim dos tempos, é algo que a Bíblia menciona e mostra como algo que nunca houve e nunca haverá igual. Então, para mim, se apegar, por exemplo, aqui, ó, exortação à vigilância. É um exemplo, é uma lembrança. Olha, fiquem atentos. Assim como foi nos dias de Noé, acontecerá novamente, será repentino. Entendeu? Eu vejo desse jeito, dessa forma. Eu simplifico com muita facilidade esse texto. Pastor. E eu volto a dizer, eu queria sair de Mateus 24, porque nós vamos ficar aqui, respeitosamente, o tempo que for, e eu acredito que já está decretado que em Mateus 24 a volta de Jesus é uma única vez. O versículo 31, quem ali é ajuntado? Muito bem. Nós os eleitos ali, né? Isso. Os eleitos ali, nós acreditamos que são Israel, que será salvo no final do período de grande tribulação, porque, segundo o texto de Zacarias, cairá um espírito de súplica e graça, e haverá conversão nacional. Então, estes israelitas estão espalhados devido à perseguição do anticristo. Aí depois nós podemos trabalhar isso também. O anticristo vai perseguir os judeus, então? Isso. Mais uma pergunta. E aqui eu explico também, que eu já sei onde o senhor quer chegar, a respeito da terminologia, não é isso? Uma pergunta. Porque assim, tem algum documento, algum texto que lembra que no fim, na escatologia, judeus seriam perseguidos por defender Jesus? Primeiro que a expressão anticristo, na sua terminologia, ela é de cunho joanino e relacionada ao contexto que João está falando para a igreja. O que é um anti? Sufixo pronominal antes no lugar de ou contra. Segundo a epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, declara que ele se assentará no trono de Deus querendo ser adorado como Deus. Esse termo anticristo é apenas relacionado à compreensão que ele se dará ou ficará no lugar de Cristo, e como se falso tudo que se chama Messias. Deus. Exato, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. E os judeus, como ortodoxos que são, naturalmente não renderão adoração a um homem nesse sentido. Então, naturalmente, nós temos essa terminologia. Sim. Tanto é que Paulo vai falar a respeito de outros termos relacionados ao anticristo. O anticristo não é um título honorífico e muito menos nome pessoal. O anticristo nada mais é do que a função que ele exercerá no período da grande tribulação enquanto falso Messias, conforme Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27 e 1 João capítulo 2, versículo 18. Meus filhos, já a última hora, eu só falando rápido para não... Tá. Já a última hora, e vem o anticristo. Ali o anticristo é escatológico, e o espírito do anticristo já opera. Tanto é que Paulo fala a respeito do homem da iniquidade, ou iníquo, ou filho da perdição. Daniel vai falar a respeito do pequeno chifre, e assim nós vamos trabalhar a respeito da besta que sobe do mar, etc.
Pastor Aleph, o senhor disse, livro de Zacarias, capítulo 14. 14, Não, que 14 haverá não, é o 12, né, que tem, uma 12. grande comoção e arrependimento do povo judeu. Foi isso? Não quero colocar palavras na sua boca. É o que o texto diz. Perfeito. E eles serão, e que o senhor interpretou, obviamente. Zacarias 3, Rabi, que feridas são essas? Perfeito. E eles serão perseguidos pelo anticristo, correto? E por todo o seu sistema. Se o senhor quiser, pode falar tirando anticristo, porque alguns irmãos vão falar, anticristo, está perseguindo Tá, judeu. tudo bem, perfeito. Pode falar o filho da perdição. Tá, de uma maneira a qual todos que estão nos assistindo entendam. Filho da perdição, anticristo, sem problema nenhum. Vamos lá. É o falso Messias. Eles serão perseguidos por quê? Por causa do testemunho de Jesus. Essa comoção que o senhor apresentou é uma comoção de conversão ao verdadeiro evangelho, à verdadeira palavra de Deus? Passou excelente pergunta. Posso responder? Porque se for uma porque se for um arrependimento voltado ao entendimento de que Cristo é o Messias e eles aceitam Jesus como Salvador, porque fora de Jesus, pastor César, não há salvação, eles se tornam igreja. Então, e a partir do momento que eles se tornam igreja, eles estão sendo perseguidos, é mais uma prova cabal. A pergunta é, esses escolhidos aí são perseguidos que a igreja ficará na terra. Conversão nacional, a pergunta é essa. Conversão a Cristo, né? Então, conversão nacional. Eles se convertem a Cristo? Vira igreja ou não? Eles se convertem a Cristo. Agora, qual que é a grande questão aqui? Talvez seja a ordem cronológica dos fatores. O senhor acredita que essa conversão nacional dar-se-á no período de grande tribulação ou no final da batalha do Armagedon? Eu acredito que essa conversão acontece no meio da grande tribulação. No meio. Passou com muito respeito. Claro. Errado. Por quê? O texto declara que quando Cristo aparecer, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, ele matará o anticristo, o falso profeta, com o resplendor da sua glória e o assopro da sua boca. Naquela ocasião, quando Cristo aparece em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, eis que vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que está sentado nele chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça, os seus olhos é como chama de fogo, ele está vestido de um manto salpicado de sangue, versículo 16 para me concluir, e na sua coxa e no seu manto está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Cristo aparece, Mateus 24, versículo de número 27, porque a vinda do Filho do Homem será semelhante ao relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem, corroborando com Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31 e Apocalipse capítulo 1, versículo 7, no período da chamada Batalha do Armagedon, que dar-se-á, se eu estiver errado, os senhores podem me corrigir, no Vale de Jezreel, que é o Triângulo Isósceles na sua geografia, 22 quilômetros nas suas laterais e 33 quilômetros na sua base, que travou-se as maiores batalhas ali. O Cristo, quando aparecer, o anticristo vai ser morto, no sentido do seu poder. E sabe o que acontece? A nação de Israel vai se converter nesse sentido, na comoção nacional. Só para me concluir, o contexto vai nos apresentar, como o senhor advogou, que é no período da grande tribulação. Não é. É no final da grande tribulação, conforme Zacarias declara, que quando Cristo desce, os seus pés tocam o monte se rasga no meio e a nação passa pelo vale. Então você defende totalmente... Pastor César, o senhor entendeu o que eu falei? Você defende totalmente que o senhor entendeu, pastor Emerson? Não haverá, então, tá bom. O seu ponto de vista pré-tribulacionista, sim. Vamos lá. Então você defende totalmente que não haverá conversão de judeus na grande tribulação? Não, pelo contrário, ele defendeu que haverá. Mas então, mas ele defende no final da Isso. grande tribulação. E eu estou perguntando, vamos supor como vocês acreditam, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, você não vê uma comoção espiritual, uma conversão de judeus no início da grande tribulação, no meio, você acredita que será só no final? Pastor, eu respondi a sua pergunta e agora eu vou responder mais uma pergunta. Qual é? Haverá salvação na grande tribulação? É isso? Sim. Haverá. O texto fala. E como que haverá? Pela fé e pela ação do Espírito. Aí nós vamos entrar outra questão, porque outros também, culpa de alguns pré-tribulacionistas, que pregam que o Espírito será tirado da terra. Qual o Espírito ali? Aí temos outro texto que nós vamos trabalhar na sua etimologia e na exegese. Nós acreditamos que o Espírito Santo é Deus, onipotente, onipresente e onisciente. Perfeito. Porém, ele habita na igreja enquanto corpo de Cristo. Por que ele não estará na esfera relacionada como nós vemos hoje, batizando, enchendo, dando dons espirituais igual nós vemos hoje?
porque a igreja, que é o corpo de Cristo, será retirada da terra. E sendo retirada da terra, o Espírito, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, opera entre a humanidade. Conforme o Antigo Testamento, o Espírito vinha como, pastor? Havia capacitação, conforme Gênesis capítulo 41. Esporádicas. Exato, de forma esporádica, a reis, sacerdotes, profetas e juízes. Havia também a capacitação relacionada ao tabernáculo. O Espírito vinha para capacitar. E também, queridos, para quem não conhece o texto, também havia novo nascimento no sentido da transformação do homem. Quando Davi foi apoderado do Espírito, tornou-se um novo homem. Saul tornou-se um novo homem. Então nós temos aqui essa capacitação desde o Antigo Testamento. Qual que é a grande diferença? É que no Novo Testamento o revestimento é de poder para cumprir uma missão específica. A missão da igreja é 3. Missão para Deus, missão para a congregação, missão para o mundo. A missão para Deus, adoração. Missão para a congregação, comunhão. E missão para o mundo, pregação. Pastor Aleph, Mateus capítulo 24. Voltemos a ele para encerrar. O tema do nosso debate é qual doutrina bíblica do pré e do pós está mais próximo do correto das Escrituras. Para a gente fechar Mateus capítulo 24 e poder discorrer para outra coisa, porque por mim eu ficaria em Mateus 24. Mas eu só tô obedecendo acredito aqui. que existem muito mais coisas para a gente poder falar a respeito da Escritura. Mateus capítulo 24, na sua opinião, ele pende mais para uma doutrina pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Sinceridade. Ele pende o quê? Para uma visão pré ou pós-tribulacionista? Você fala em qual sentido? Mateus da vida capítulo e glória? 24, o texto que nós acabamos de ler, o do 30 ao 31. Mas por tudo que eu apresentei, o senhor acha o quê? Que continua sendo um texto totalmente pós-tribulacionista, a qual apresenta apenas uma única vinda, um único encontro, sem o arrebatamento secreto. Tanto a igreja como o mundo, reconhecendo o Salvador ao mesmo tempo. Eu em nenhuma fala minha, eu falei que tem arrebatamento em Mateus 24. Pelo contrário, eu advoguei que não existe arrebatamento. É verdade. Ou seja, essa visão relacionada em Mateus 24 não está falando para relação do arrebatamento, mas a vinda e glória, que é a pergunta dos próprios discípulos. Perfeito. O chamado quiasmo. Então, o quiasmo é a liturgia. Fechamos Mateus capítulo 24, entendendo a única vinda. Lembrando que o senhor compreendeu que os levados ali, de forma não é o que o texto estava dizendo. Então eu reportei ao senhor, com a devida vênia, que levados ali é para juízo e deixados para preservação na arte. A maior parte dos pré-tribulacionistas não crê assim, né? Também, né? É porque temos uma... Exato. Anteriormente tínhamos muita dificuldade por parte de algumas interpretações que aplicavam isso que o pastor Emerson falou, que aquele que é levado é arrebatado, e aquele que é deixado para o quê? Para juízo. E com a devida vênia, Mateus capítulo 24, verso 30 e 31, apresenta uma única vinda. Só isso, mais nada. É o quê? Apresenta uma única vinda. Ali, eu acredito que é a vinda em glória de Cristo. Agora, nós vamos pegar outros textos que eu já falei. Perfeito, ótimo. E nós trabalharemos. Agora o senhor não me respondeu se ali havia ressurreição e se quem arrebata ali é Jesus ou os anjos. Você não quis entender o que eu quis lhe dizer e posso responder isso em outro texto. Mas dentro de Mateus capítulo 24, 30 a 31, nós temos ali a vinda em glória. Os eleitos ali, pastor, é a igreja ou Israel? A igreja, tanto igreja como Israel, porque ambos são um só. Os eleitos. Não existem, mas não existem todas as extremidades. Povos. Esse é um erro crasso do pré-tribulacionismo. Nós podemos trabalhar isso também, se quiser. Dois povos, duas noivas, então, não existe. Assim, não tem não. Os eleitos. Então você trabalhou os eleitos. Na Bíblia, dentro do Novo Testamento, quem são os eleitos? Novo Testamento, 3 questões importantes aqui. Fiéis, santos e eleitos, que advogam também no período de grande tribulação. Eleitos tanto pode ser quanto Israel, santos também pode ser relacionado a judeus e fiéis também relacionados a judeus. Olha que interessante. Legal. Quais são os versículos? Os versículos? Romanos, capítulo de número 9, fala a respeito da eleição relacionada à nação de Israel. Então, peraí, lá por parte de Jacó. Por isso que eu falei, pastor, se me
eleitos. Porque, segundo o contexto bíblico, nós precisamos respeitar o próprio contexto. A depender do contexto, santos se aplica à igreja, santos pode se aplicar-se a Israel e eleitos também. Então nós precisamos fazer essa diferenciação, que é muito importante ressaltarmos que o que comanda a interpretação é o texto no seu contexto. No seu devido contexto. Senão exatamente. A gente vai fazer anomalia textual. Agora, voltando ao assunto, se me permite, a questão relacionada que já fora tratada aqui, nós temos uma dificuldade em especial para o pós-tribulacionismo de identificar o contexto de Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 4, que diz: E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os 24 anciões vestidos de vestes brancas que tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Pastor Emerson, uma pergunta simples. Aqui, Apocalipse capítulo 4, versículo 4, fala a respeito de quem? Os 24 anciões. Quem são os 24 anciões? O pastor César falou para ser bem sucinto. Quem são os 24 anciãos? Depende, vai depender muito da linha de interpretação que você vai seguir. E qual é a sua linha? Os 24 anciões podem ser as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Então é algo muito relativo. Eu acho que é nadar no seco, mas tudo bem. Então, quem são os 24 anciões? Quem são os 24? Os 24 anciões aqui é semelhante, é a tipologia perfeita da igreja. Por quê? Não é anjo, porque anjo não tem coroa e não tem trono. A igreja tem coroa e terá trono, conforme a profecia de Cristo. Detalhe importante, no Antigo Testamento nós temos aí a junção relacionada aos 24 turnos criados pelo rei Davi, no período monárquico, em 1043, 1 de Crônicas, capítulo 24, versículo 1 ao 19. As vestes brancas aqui imputa justiça, Apocalipse capítulo 3, versículo 5, e Apocalipse capítulo 3, versículo 18, prometidas aos fiéis. A expressão coroas em grego aqui é Stéphanos, que significa coroas de vencedores, não diademas reais. Prometida aos crentes, segundo a epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, porque desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual justo. Não, entendi, mas a sua ideia, então, é que os 24 anciãos é o símbolo da igreja. Mas são 24 só, na igreja não tem 24 pessoas. Exato. Mas, pastor César, a questão então são aqui, 24 que representam a igreja? Que representam, exatamente. A representação aqui no livro de Apocalipse é perfeita, porque fala a respeito de tronos, interpretação legal. De coroa e de vestes. Por que isso é um problema? Por que é um problema? Porque Apocalipse capítulo 4 mostra a igreja no céu. Mas é Apocalipse capítulo 6 ao 18 para o pós-tribulacionismo. Mas aonde que mostra a igreja no céu no capítulo 4? Capítulo 4 eu acabei de ler, que é a representação, livro de Apocalipse. Então não mostra a igreja, mostra a representação dela, né? Exato. Então, a representação é uma sequencial. Okay. Nós precisamos... Mas, pastor eu não queria fazer isso, mas eu vou precisar fazer, se o senhor me permite. Posso? A representação do livro de Apocalipse sequencial. Capítulo 1, as coisas que vistes. Capítulo 2 ao 3. De novo, belo, lindo. Isso é lindo, continua. São capítulo 4 a 22. É aí que ele ganha o debate. Vai. Técnica. Conforme o texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Quem fez essa divisão é o próprio Cristo. Apocalipse 1, 19. Escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que acontecerão. Apocalipse capítulo 4, dentro dessa visão, nós acreditamos a igreja arrebatada no céu, glorificada com coroa, vestes brancas e tronos. Significa dizer que a igreja cumpriu o seu chamado e agora é uma igreja não militante, mas triunfante. Conforme essa divisão, o livro de Apocalipse possui 22 capítulos, 404 versículos, 12 mil palavras, 7 bem-aventuranças, 9 perguntas, 21 juízos, 300 símbolos proféticos e 4 escolas de interpretação. Preterista, futuricista, historicista e idealista. Advogamos a futuricista. E Apocalipse capítulo 1, 2 e 3 epistolar, que são capítulo 4, a igreja arrebatada, capítulo 5, a igreja glorificada, e do capítulo 6 ao 18, período da grande tribulação, 21 juízos, e João ratifica que no capítulo 2 e 3 ele faz 19 vezes a menção da igreja eclesia, mas o capítulo 6 ao 18 ele oculta a expressão Pastor igreja. Emerson. Perfeito, vamos lá. Vamos falar muito bem, vamos lá. Primeiro sobre os 24 anciãos, vamos lá. É uma interpretação
sua, é uma interpretação pré-tribulacionista. A igreja não pode estar simbolizada apenas em 24 pessoas. Não, tá? eu não estou falando de forma Não, literal perfeito, a questão mas isso é uma dos números, analogia. Então, isso é uma né? analogia, é uma interpretação. Não existe nada dentro do livro do Apocalipse que diga que os 24 anciãos, eles simbolizam exatamente... Mas o senhor não viu o contexto que eu apresentei? Sim, mas... Coroa, vestes perfeito, brancas ótimo, e trono? mas tudo isso é na uma igreja analogia. é o que, então, Por quê? Porque a igreja está na terra. Então, Porque a igreja está na terra de forma fácil de mostrarmos e apresentarmos isso. Você menciona que do capítulo 6 em diante, a igreja não é mais mencionada, correto? Capítulo 4. Do capítulo 4 em diante, ela não é mais mencionada. Se ela não fosse mencionada desde o capítulo 1, eu até que poderia entender. Mas no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, ela é mencionada e ela está na terra. A partir do momento que ela não é mais mencionada nos escritos joaninos, isso não dá base nenhuma, biblicamente falando, para dizer que ela foi tirada da terra. Ela está passando pela tribulação, ela está enfrentando as dificuldades, porque aqueles que guardam o testemunho de Jesus é a igreja. Aqueles que honram os seus mandamentos é a igreja. Aquele que vive debaixo da palavra de Jesus é a igreja. E a igreja sofrerá a ira do Cordeiro. Totalmente. Não. Não é a ira do Cordeiro que ela sofrerá. Ela passará por tribulações como o povo de Deus ele passou em toda a história. Em toda a história, o povo de Deus passa por tribulações. Só que você entrou em um assunto muito interessante. Sim. A ira do Cordeiro. Vocês gostam muito de falar a respeito que Deus é aquele que nos livra da ira. Perfeito, correto? Eu escuto muito isso Sim. na boca dos pré-tribulacionistas, né? Isso. Deus é aquele que nos livra da ira. Mas vamos começar a analisar algumas coisas. Vamos lá para Mateus capítulo 10, porque eu acho que, embora não é escatológico, responde a nossa pergunta. Quando Jesus, pastor César, olha para os seus discípulos, ele diz assim: não temais aqueles que têm poder de matar o corpo. Eu vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que tem poder de matar o corpo e de lançar a sua alma no Guiena, no inferno, no Hades, como seja. Para o cristão, a morte, ela não é o fim. A morte para o cristão é lucro. Então, eu não encontro de maneira nenhuma, pastor César, pastor Aleph e queridos ouvintes que estão nos assistindo, a ira de Deus destinada à igreja. A igreja morrendo, a igreja está salva. Agora, o que é a verdadeira ira que Deus nos livra é o que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, como promessa de bênção para a igreja de Esmirna. Ao que vencer, dar-lhe-ei que não viva ou passe pela segunda morte. Então, isso é uma coisa que nós temos que deixar bem claro aqui nesse diálogo, nesse debate. A ira de Deus não é a tribulação. A ira de Deus é a segunda morte, a morte eterna. Aquela que desliga totalmente o homem de Deus por toda a eternidade. Só 10 segundos para terminar. O senhor acredita que a condenação, o tormento no inferno é eterno? Qual inferno o senhor falou? Hades ou Guiena? Não, o inferno, o juízo final. A condenação final do Apocalipse. Mas inferno não é juízo final. Então, o inferno será jogado no lago de fogo. O lago de fogo, vamos lá. O senhor acredita que a condenação é eterna? Sim. Eu também, como todo cristão, acredita. Pronto, aí está a ira de Deus. Nem todos, né, pastor? Nem todos cristãos. Mas aí são liberais, né? Sim. Bom, eu vou... Mas aí está a ira de Deus. Só um minutinho. Eu vou...